Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, professor? E você? Tudo bem. Vamos embora, pessoal. Vamos fazer uma super aula hoje falando sobre a fitoterapia, uma forma muito diferente, né? Falar da fitoterapia integrativa. Então, sejam muito bem-vindos aqui, todos super bem-vindos no nosso super aulão. Espero que vocês gostem bastante, que vocês interajam. Podem aparecer aí, não tem problema se já tiverem de chinelo e camisola e pijama. Vamos embora, gente, vamos lá. Então, o objetivo é para vocês tirarem as dúvidas, né, de algumas questões que eu vou colocar aqui para vocês hoje, algumas novidades. É sempre um prazer estar aqui, né, trazendo conhecimento para vocês, principalmente sobre uma paixão que eu tenho, vocês conhecem, para quem me conhece sabe, que é a fitoterapia. Então, para quem não me conhece ainda, muito prazer. Meu nome é Luciana Caluffi, eu sou farmacêutica e bioquímica e nutricionista. Trabalho muito com a relação da fitoterapia e da saúde da mulher, né? O nicho da saúde da mulher. Então, gente, a fito para mim sempre foi um grande diferencial na minha vida, na minha prática clínica, nas minhas aulas. Então, dentro da minha questão profissional, a fitoterapia me trouxe muitas conquistas, né? E eu trabalho com ela desde a época da farmácia bioquímica, quando eu comecei a me apaixonar pelos conteúdos relacionados à fito. Então, depois eu acabei aliando a nutrição e me foi sempre dado um desafio de colocar a fitoterapia para o nutricionista quando não existia nada de referencial para isso. Então, acho que vocês devem, alguns de vocês podem conhecer até o meu primeiro livro, que é o Fitoterapia Funcional, que foi um marco aí na relação, né, de um conteúdo diferenciado para a prática de nutricionistas e médicos, com a referência bibliográfica e com, vamos dizer assim, um norte, né, totalmente voltado para a prescrição na prática clínica, que até então não existia isso, não existia esse conteúdo direcionado aí para a bibliografia, né, para que vocês pudessem estudar um pouco sobre a relação da prescrição. Então, eu tenho muito orgulho disso, né, esse é um dos grandes diferenciais na minha vida, e me trouxe muitas conquistas, por isso hoje eu vou falar sobre isso aqui para vocês. Por que a fitoterapia integrativa, funcional, mas principalmente essa relação da prática integrativa, né? Traz aí um conceito, um divisor de águas muito importante na vida de vocês, dentro do atendimento clínico, do raciocínio clínico, da conduta clínica de vocês. Então, tudo certo aí, gente? Vocês estão escrevendo, vocês não aparecem. Tá todo mundo de pijama, Estão pro, de com vergonha. pijama, gente? Apareçam, apareçam. Ó, a Val de Cineia aí é uma fanzaça sua, viu, Lu? Ela tá Ah, com é? vergonha aí. Oi, Val. Apareça, Val. Ela sempre fala, quando eu contei para ela que eu faço a pose com você, ela falou assim, Gil, que máximo. Eu falei assim, vem assistir a aula. Exato. E hoje aqui, muito bom. Fico muito grata. Gente, hoje eu estou aqui para a gente falar também sobre a pós da fitoterapia integrativa, além da aula, que é proposital para isso. Eu quero muito falar para vocês sobre os conteúdos relacionados à fitoterapia integrativa, né? Como a gente trabalha a nossa pós-graduação dentro dessa relação importante da capacitação, da resolução que nós temos como nutricionistas, né? Que evidencia essa possibilidade da prescrição de fitoterápicos. E por que a integrativa, a fitointegrativa é tão apaixonante, né? Então, a Gil pode dizer isso para vocês, porque ela é uma das alunas, mas da outra turma, e eu poder esclarecer para vocês, né? Um pouquinho sobre isso. Então, vamos embora! Gente, alguma dúvida, assim, em relação à apresentação? Alguma questão relacionada à minha pessoa, à minha formação? Eu, além de farmacêutica e nutri, eu tenho mestrado na clínica médica, né? Eu tenho muitas especializações. Tenho um livro mais novo que chama-se Fitoterapia na Saúde da Mulher. Inclusive, em primeira mão, dizer aqui para vocês que na nossa próxima turma, nós vamos presentear este livro, Fitoterapia na Saúde da Mulher, para alguns participantes dessa turma. A gente vai fazer um sorteio. E eu vou depois comunicar isso aqui, né? Quando chegar a hora para os alunos que vão integrar essa nova turma, que começa agora dia 27 de agosto.
Então, nós estamos iniciando uma nova turma dentro desse conceito da integrativa, com tudo que é de bom, mas com um viés totalmente voltado para a prescrição, tá? Então, vamos lá. Estou esperando aqui. Eu vou abrir aqui, Gil, ver se você vê a aula. Deixa eu colocar, peraí. Acho que você tem que me autorizar. Eu acabei de habilitar você como co-host. Vê se vai agora. Uhum. Perfeito. Tá aparecendo agora. Não, tá aparecendo, mas tá errado. Peraí. Só um pouquinho, gente. Só vou compartilhar aqui com vocês, tá? Sejam super bem-vindos! Gente, só um minutinho, porque não está aparecendo aqui para eu colocar aqui para vocês. Já colocamos. Se tiverem alguma dúvida relacionada com a Fito, com essa turma maravilhosa que vai começar agora, no dia 27 de agosto, vocês me perguntem, tá? Agora está aparecendo, né? Tá aparecendo, Pro. Então, vamos lá. Você colocou em formato de apresentação aí? Porque aqui ainda está em formato do PowerPoint ainda. Coloquei. Será que é um delay? Peraí. Não sei, coloquei já. Tá vendo? Sim, Tá o slide está aparecendo, mas ainda está em formato do... Mas dá para ver tranquilo. Então, porque eu estou colocando aqui... Não, peraí, deixa eu só... Como está aparecendo agora? Continua aparecendo em formato de edição. Engraçado, né? Porque eu já coloquei aqui. Vamos lá, vamos tentar assim, porque eu coloquei ele no formato apresentação. Tá dando para ver? Sim, dá para ver. Então, vamos lá. Gente, vamos lá. Hoje eu quero falar aqui para vocês questões diferentes de raciocínio clínico quando a gente pensa o que é uma fitoterapia numa conduta totalmente diferenciada, que não é aquele básico, quando a gente fala assim, é o fitoterápico que eu preciso prescrever, seja médico, nutricionista, farmacêutico, cada qual com a sua legislação dentro da prescrição. E quando a gente fala assim, eu tenho que prescrever o fito de acordo com a planta que eu escolho, com o efeito naquele sistema e a quantidade X ou Y, né, de acordo com as dosagens usuais. Que vocês, quando fazem uma pós em fito, têm essa possibilidade de prescrever os extratos padronizados, o que é totalmente diferente de uma pessoa que não tem essa capacitação e que, infelizmente, não pode, né, ter essa oportunidade, que é tão interessante a nível preventivo e terapêutico, de prescrever realmente extratos padronizados.
Mas muito se erra nessa condição de escolha dos fitoterápicos quando a gente pensa na planta e o que ela tem a oferecer dentro dessa propriedade da relação farmacológica. Aqui a gente vai ver algumas coisas diferentes, e aí está o grande diferencial da relação integrativa. Então, aqui eu coloquei para vocês, a gente falar um pouquinho, né? Como se fosse da anamnese a prescrição de fitoterápicos, e eu vou colocar 5 passos importantes para o atendimento com a fitoterapia integrativa. Então, vamos lá. Só um pouquinho falar sobre os fitos, né, gente? Fitos sempre é aquela relação da planta que a gente pode usar ela como um todo, ou quando a gente usa a relação dos princípios ativos que estão delimitados à espécie, ao gênero da planta, mas também a parte da planta que ela é utilizada. Então, muitas vezes eu tenho propriedades que eu posso utilizar de uma forma muito melhor, que está relacionada com a folha, outra com a flor, outra com o caule, com a raiz, e dependendo muito dos constituintes químicos, né? E cada constituinte químico tem uma ação mais específica de acordo com a localização da onde está focada esse princípio ativo, da onde está focado esse princípio ativo na planta como um todo. Então, eu não posso querer utilizar, por exemplo, a salvia officinalis, né? A raiz dela, sendo que o princípio ativo que eu preciso vai estar na folha. Então, a mesma coisa quando a gente fala, puxa vida, a cúrcuma eu preciso do rizoma, né? Então, cada especificidade nesse mecanismo de ação determinante com ação farmacológica, que é tudo de bom para quando a gente precisa dessa ação terapêutica, vai estar delimitado com uma parte específica dessa planta. Então, e essa utilização de produtos naturais é muito antiga, né, gente? Então, vocês sabem que existe, sim, hoje uma cientificidade atrás disso, muito diferente daquele uso da forma caseira de uso, né? Que era aquilo que a gente falava muito antes, do chazinho da vovó, que é totalmente diferente dos estudos que a gente tem hoje, esses estudos duplos cegos, né? Randomizados, que mostram muito mais essa especificidade, né? Dentro de uma dosagem usual da fitoterapia que traz efeitos maravilhosos, efeitos realmente farmacológicos. E aí vocês têm as resoluções. Então, quando que começou tudo isso, principalmente para os nutricionistas? Eu acredito que muitos aqui sejam nutricionistas. Até escreve para mim, gente. Vocês, o que vocês são? Vocês que estão aqui comigo, nutris, farmacêuticos, médicos, escrevam para mim para eu saber. Quando que começou toda essa história da prescrição de fitoterápicos? Em 2007, né, na Resolução 402. Quando veio essa condição para que o profissional nutricionista, dentro da sua legislação, existia lá uma opção, né, de que nutricionistas podiam prescrever suplementos. Então, opa, que bom que a gente pôde, através disso, colocar também essa possibilidade da prescrição em fitoterápicos. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu participei de tudo isso para vocês. Então, lá em 2007, a gente, em todos os congressos, eu participava de um grupo do CFN que queria trazer essa conscientização e essa possibilidade para o profissional nutricionista. Então, claro que os médicos sempre tiveram, né, essa prescrição de fitoterápicos mais livres. Aí, depois dessa resolução de 2007 da prescrição para nutris, vieram outras demandas, né, outras alterações, mas foi o marco nosso da nutrição nessa responsabilidade da prescrição em fitos. Os farmacêuticos têm a prescrição em fitoterápico também, então cada qual profissional da saúde tem uma legislação em si, né, específica dentro do seu conselho para prescrever fitoterápicos. Mas eu gosto muito de falar que começou ali, gente, porque eu participei disso. Eu ia atrás das assinaturas, eu fui dar muita palestra nos conselhos regionais para poder sensibilizar os nossos conselheiros quanto à importância de trazer, né, essa alteração tão legal, essa responsabilidade tão legal, para que o nutricionista pudesse realmente prescrever. E depois disso veio o livro, né? Veio essa bibliografia, que é a fitoterapia funcional, que é maravilhosa, trazendo essa possibilidade desse poder para a prescrição dos nutris. Então, 2007 foi um grande marco, eu gosto muito de falar disso. E aí, claro que depois vieram, né, algumas emendas, vieram algumas mudanças na resolução, que trouxeram a possibilidade de que só se prescrevia a partir de uma pós-graduação. E isso veio, então, também aqui, né, um marco importante em 2021, quando, além da pós em fito, você poderia ter um título de especialista das BRAM, você é nutricionista, que te desse o direito de prescrever fitoterápicos.
Então, hoje em dia, a gente tem a última resolução, a 680, né, que foi de 2021, que garante ao profissional nutricionista que ele possa prescrever fitos ou pela pós-graduação em fitoterapia, ou essa pós que tenha pelo menos 200 horas de conteúdo em fitoterapia em si, né? Ou então que você faça uma prova de título das BRAN, que muitas vezes, né, gente, não mede capacidade de ninguém. Então, é difícil você querer ser um especialista ou ter a especialização, ser um expert em fito, uma prova de título que não mensura o seu conhecimento. E tampouco te traz essa bagagem, né? Então, eu sou aquela que sempre vai defender para vocês que a pós realmente é um grande diferencial. E que, sem sombra de dúvida, é a melhor forma de capacitação. Quando você tem todos esses conteúdos programáticos, né? Desse tempo todo, de 360 horas, voltados para a fitoterapia. Então, eu vejo que as pessoas realmente que saem formadas numa pós em fitoterapia, muito mais aptos para esse mercado da prescrição. Embora muitas vezes, né, a gente tenha alunos que já fizeram pós em fito, mas que não tiveram a ênfase para a prescrição e acabam fazendo outra pós-graduação para se tornarem aptos para prescrição em fitoterápicos. Mas é importante, né, gente, essa conscientização de vocês, né, a necessidade da pós realmente para que vocês, não só pela legislação, mas para poder ter essa capacidade, esse diferencial. Porque a fitoterapia não é inócua, tá? Então, assim, falar, eu prescrevo o que eu quero, tudo bem, não tem problema, eu vou atrás da propaganda do distribuidor, que normalmente comercializa os ativos em fitoterápicos, e não tem problema nenhum, porque eu sei que ali eu tenho uma margem de segurança, não é verdade. A fitoterapia não é inócua. Então, assim, eu tenho que ter um cuidado enorme na prescrição, né? Por conta de dosagens, efeitos terapêuticos e efeitos colaterais. Então, sim, se eu não souber prescrever, se eu interagir de uma forma errada, a sinergia da fitoterapia na prescrição, eu posso trazer efeitos colaterais. Certo, gente? Isso é bem importante, né? E a gente tem as práticas integrativas, que são da mesma data, de 2021, onde a gente aí tem as PICs, né, que autorizam aromaterapia, apiterapia, cromoterapia, a medicina tradicional chinesa. E o que a gente fez aqui na Plenitude, dentro da pós da fitoterapia? Trouxe essa bagagem também das PICs para que vocês possam ter noção, né, das PICs para poderem orientar os pacientes junto à prescrição fitoterápica. Isso é bárbaro, né? Então, dentro do nosso conteúdo da fitointegrativa, a gente tem a Ayurveda, a gente tem a medicina tradicional chinesa, a gente tem a meditação, mindfulness, né? Então, a gente trabalha um pouquinho dessas técnicas para vocês poderem ter esse gostinho na orientação e na conscientização de vocês junto à prescrição de fitoterápicos. Então, isso é maravilhoso, né? Juntando aí essa forma de raciocínio clínico extremamente diferenciado, que traz aí um resultado extremamente assertivo para vocês, né, junto com os pacientes. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que esse conteúdo programático da nossa pós de fitoterapia integrativa tem muito esse viés, muito diferenciado, para trazer para vocês o expertise na hora do raciocínio clínico, aonde vocês vão ver o autocuidado como um foco muito importante, né? Dentro do direcionamento dos fitos do sistema digestório, respiratório, na relação da inflamação, da detox, né? Como eu trabalho a questão direcionada para doenças autoimunes, inflamação, como eu trabalho a meditação, o autocuidado, o desenvolvimento pessoal, né, dessas pessoas que eu trato no consultório para trazer melhores resultados. Então, eu coloquei aqui para vocês o que é a parte integrativa, o que é o trabalho integrativo. Totalmente diferente de um tratamento convencional, né? Onde a gente trabalha essa medicina preventiva. Então, o que a gente precisa... Oi? Você já está passando os slides? Porque na tela do Zoom está aparecendo só o primeiro slide ainda. Não, estou passando. Então, isso que eu tô... Então, peraí, gente, eu nem sabia. Ai, meu Deus. Então, peraí. Agora está passando. Eita! Agora Agora está vai. passando, então já tinha falado desse, já tinha falado da resolução, agora a gente chegou aqui
no slide que precisa mostrar. Vamos lá. Tá tudo certo aí, pessoal? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Vocês não estão escrevendo nada. Ah, a maioria aqui nutricionista. Valde, você tem pós em fito? Tem que estudar sempre, gente. Né? Sempre tem que estar estudando. Tá vendo aí agora, Gil? Tudo certo? Então, vamos lá. Então, dentro dessa relação integrativa, a gente precisa pensar nessa forma de sair do engessamento, da caixinha, de um tratamento totalmente convencional, onde eu pego uma planta, guaçatom de Espira Santa, bom para o estômago. Não é assim que a gente pensa dentro da integrativa. Então, como eu posso melhorar a qualidade de vida, né, esse estilo de vida do meu paciente, pensando na relação mente e corpo? Isso é imprescindível. Como eu trago autoconsciência, como eu trago autoconhecimento, como eu trago essa relação importante do estilo de vida, do ambiente, da espiritualidade, da religiosidade dessa pessoa, como eu trago essa relação da ocupação, né, do lazer, do efeito emocional, do exercício, do movimento, do relacionamento interpessoal, dentro dessa medicina preventiva, onde eu trabalho tanto a prevenção quanto a questão terapêutica, pensando no autocuidado, né, direcionado ao paciente que faz uso da fitoterapia. Então, é totalmente diferente de um tratamento convencional com as plantas medicinais, né? Quando a gente foca na planta para o sistema e na eficácia de um tratamento. É totalmente diferente. Então, a gente estudar realmente o mecanismo de ação, como é o mecanismo de ação daquela planta que pode interagir na relação dos neurotransmissores, da interpretação dos exames laboratoriais, e como eu trabalho a relação, então, frente às doenças degenerativas, na prevenção do Alzheimer, do Parkinson, da demência, para que eu possa trazer um melhor estilo de vida, uma melhor qualidade de vida para essa pessoa que vai usufruir da fitoterapia integrativa, né? No seu dia a dia, seja tanto nos extratos padronizados, quanto nas formas de apresentação caseira, infusão, decocção, maceração, seja qual for, onde eu possa, sendo nutricionista, diversificar a prescrição dietética, que eu possa colocar as especiarias e os fitos dentro dessa condição mais caseira que eu uso, aliado a uma prescrição de suplementos fitoterápicos, né? Que possam ser sinergistas da prescrição dietética, onde eu possa ter um resultado muito melhor. Então, é utilizar de um tratamento não convencional, na interação corpo e mente, dentro dessa autoconsciência do paciente, que vai ter muito mais afinidade com você, que vai ter muito mais conexão com você, né? E onde você vai poder ter esse acolhimento para com o seu paciente, que usa, então, a prática, que você usa, então, a prática integrativa, né? Para você poder direcionar essa eficácia, essa segurança na hora da prescrição dos fitoterápicos, certo, gente? Vamos lá. E o atendimento com a fitoterapia? Então, a gente vai falar agora daquilo que eu falei lá no começo. Aqui é o cerne da nossa aula de hoje. Como eu faço para pensar em 5 passos importantíssimos no grande diferencial que é a fitoterapia integrativa? E depois eu vou mostrar para vocês alguns links aqui, né? Quando a gente fala de metabolismo, de hormônios, como que eu gosto de trabalhar esse conteúdo programático todo da pós, para vocês poderem ter um gostinho dela aqui hoje, nesse nosso aulão. Primeira questão importante. Imagina você atendendo dessa forma chata ou fazendo uma pós em fito, né? Onde você aprende o que a planta faz. E só o sistema, a planta e como eu uso aquela planta. Primeiro, você precisa definir a sua forma de atendimento, né? Como é a sua forma de atendimento onde você pode incluir a fitoterapia integrativa? Como é a sua anamnese quando você está lá no tete-a-tete com o paciente e você fica assim, medicamentos, o intestino funciona? Qual é a sua rotina alimentar? Tem isso, tem aquilo, né? Aquela coisa chata que você muitas vezes não olha para o paciente, né? Você fica olhando para a anamnese, para o seu computador, o paciente está ali na tua frente uma hora, mal você conseguiu visualizar quem é essa pessoa, mal você conseguiu ver, olhar a cor da pele, se
tem uma condição boa vascular, de vitalidade, de circulação? Como é o cabelo dessa mulher que eu atendo, né? Como é o tipo de gordura? Você não dá tempo, porque você está tão grudado naquela anamnese convencional que você não consegue ver quem é aquela pessoa que está na tua frente. Que problemas emocionais essa pessoa tem? O que ela traz nessa bagagem cultural, na bagagem familiar, o que ela aprendeu com a família, com a mãe, com o pai, nesse direcionamento do dia a dia, na comida, nas escolhas. Vocês pensaram nisso? Vocês pensaram quando vocês vão no médico ou no nutricionista que não olha para vocês, porque não dá tempo? Como é chato, onde você não se sente acolhido, né? Então, relacionar as plantas com mecanismos de ação, relacionar o mecanismo de ação dos fitoterápicos com sinais e sintomas, isso é imprescindível. Relacionar o estilo de vida das pacientes. Como é o estilo de vida? Como é o estilo de vida de vocês? Como eu vou prescrever para vocês vários fitoterápicos durante o dia se você trabalha o dia todo? Se você não tem tempo de tomar aqueles fitoterápicos de acordo com o seu relógio biológico. E eu, como nutricionista, quando estiver prescrevendo, dentro da fitointegrativa, dentro dessa conduta, eu vou pensar na sua crononutrição, na sua cronobiologia e tentar otimizar o seu estilo de vida. Então, isso é imprescindível. Como que eu vou fazer um Coca-Cola de fórmula que tem que tomar 4 vezes por dia se a pessoa não vai tomar 4 vezes por dia? Ela não pode. Não posso esquecer da genética, os fatores de risco para o uso dos fitoterápicos. Se eu só tenho pessoas que têm um horizonte clínico dentro de uma síndrome metabólica com risco enorme de pressão arterial, eu tenho que cuidar muito dos adaptógenos, da modulação do cortisol, pensando no risco que eu posso causar, por exemplo, de usar um alcaçuz totalmente errado em pacientes que têm uma condição hoje normotensa, mas que podem ter aumento da pressão arterial. Primeira questão super importante para trabalhar com fitoterápicos e que eu aprendo na fitoterapia integrativa é qual é o público-alvo que eu vou atender. Quem são essas pessoas que estão sentadas ali na minha frente que precisam da minha ajuda com os fitoterápicos? Segunda questão dos nossos 5 diferenciais aqui da fitointegrativa. Ter realmente um diferencial. Buscar conhecimento e capacitação para ter esse diferencial. Analisar a viabilidade do planejamento. Qual é o seu planejamento para que você possa usufruir da pós em fito do que você aprendeu para o benefício dos seus pacientes? Qual é o nicho que você gosta de trabalhar? Então, é o nicho de pessoas mais saudáveis que procuram essa prevenção, homens e mulheres, né? E como eu posso me aprofundar para realmente trazer o universo da fitoterapia, que já é um grande diferencial? O que eu quero dizer para vocês? Se você é um profissional que trabalha com a fitoterapia na prescrição, isso já é um grande diferencial. Então, tem que ter um diferencial hoje em dia, porque se não tiver, a pessoa não vai te procurar. Ela vai procurar aquele outro que vai ver lá no Instagram, dentro das mídias sociais, que tem um diferencial a oferecer. Mas sim, a fitoterapia já é um grande diferencial. E poder prescrever fitoterápicos sem medo, né? Com toda a autonomia, com toda a responsabilidade, já é um grande diferencial. Então, gente, vocês precisam buscar essa capacitação. Isso é muito importante para vocês, porque sim, a fito já é um grande diferencial. Então, quando você coloca lá especialista, né? Ou especialização, melhor dizendo, em fitoterapia integrativa. Vocês imaginem o que traz isso para vocês. É um grande diferencial. Terceira questão super importante de hoje. Como você encoraja para o paciente ter adesão a esse tratamento, né? Então, conversar com o paciente falando das plantas medicinais. Se é um grande diferencial que você quer ter na sua carreira, na sua vida profissional, e você tendo essa pós-graduação, é claro que você tem que abordar o seu paciente dizendo dos benefícios que isso traz, porque é o seu diferencial. Mostrar o conhecimento sobre esse assunto, né? Mostrar esse tipo de tratamento, que é quase isento de efeitos colaterais, a relação custo-benefício que eu tenho de usar a fitoterapia na prática. Então, por que a fito pode ser, sim, a primeira linha de conduta? E muitas vezes as pessoas me perguntam, Luciana, se eu quiser trabalhar só com fitoterápicos, não quiser trabalhar na minha prescrição, com nutrientes como minerais, aminoácidos, vitaminas, e quiser usufruir da fitoterapia junto com a prescrição dietética, pode? Claro que pode.
Eu vou ter resultados positivos? Claro que sim. Então, mostre para os pacientes, para eles aderirem a esse tratamento, como a fitoterapia é maravilhosa, como ela, por excelência, tem resultados maravilhosos na relação saúde e doença desses pacientes. Então, mostre como a fitoterapia pode ajudar. Então, isso é muito importante. Quarto item que eu queria trazer aqui para vocês, relacionado com a fitoterapia integrativa, para vocês pensarem. A gente precisa sempre estar oferecendo soluções reais para os nossos pacientes, palpáveis. Então, muitas vezes, se eu só sei também tratar com extratos padronizados, eu posso onerar muito a vida do meu paciente. Então, cuidado, né? Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Cuidado com a relação custo-benefício, até na questão do valor dessas receitas. Então, você interagir, você saber como é o poder aquisitivo desse paciente que você vai prescrever tantos fitoterápicos, tantos extratos padronizados. Por que não eu posso, então, dividir um pouco dos extratos padronizados na prescrição de suplementos, no meu receituário, e usufruir também de aprender formas caseiras de uso, as especiarias, as infusões, as decocções. Lembre que o resultado não é imediato. Isso é importantíssimo para você, porque você vai trazer sempre o paciente para junto de você. Então, se você faz uma primeira prescrição de fitoterapia e você promete resultado imediato, não vai dar certo. Porque claro que não é rápido e imediato. Estabeleça critérios para definir os objetivos de tratamento com os fitoterápicos, isso é muito importante. E lembre que a prescrição é uma aliada fantástica quando bem otimizada no seu atendimento clínico. Para que a fitoterapia tenha um resultado fantástico, você tem que otimizar essa prescrição. E como que você otimiza essa prescrição? Aprendendo. Tendo realmente conhecimento e capacitação sobre isso. Então, lembra disso. E o quinto item relacionado aqui, o passo a passo, com a fitoterapia integrativa, que é muito importante vocês saberem, né? Que é totalmente diferente de uma forma clássica, de um atendimento cartesiano. A gente encanta os nossos pacientes. Por quê? É totalmente diferenciado. É uma experiência totalmente diferenciada. Vocês vão ver quando eu falar no final da nossa aula aqui sobre aromaterapia. Como eu uso óleos vegetais, como eu uso óleos essenciais dentro dessa conduta, seja na estética, seja na relação mental dos nossos pacientes. Que se aprende muito nessa pós. Então, você precisa encantar os pacientes com a experiência que você oferece. Então, esse aprendizado é uma grande experiência. E que você pode, né, otimizar a sua consulta com esse conhecimento. E sempre, gente, na hora do encantamento, nós, profissionais da saúde, precisamos entregar muito mais do que a paciente ou o paciente espera de nós. Esse é um grande diferencial. Então, entregar muito mais, sendo capacitado, tendo conhecimento e expertise, é muito mais fácil, né? Então, encantar, sem sombra de dúvida, é uma grande responsabilidade que a gente tem. As formas de apresentação dos fitoterápicos, né, também. Como eu posso otimizar a forma de apresentação dos fitoterápicos, por exemplo? De saber prescrever fitoterapia numa forma de apresentação farmacêutica, de tintura, de cápsula, de xarope. Vocês sabiam, gente, que a gente pode prescrever em forma de xarope? Mas eu preciso ter uma pós-graduação para estar capacitada para fazer isso. Então, ao invés de ficar tomando gotinhas, eu posso ter o xarope das plantas medicinais, que é maravilhoso. Então, eu posso ter a diferença de prescrever o extrato fluido, uma tintura, o extrato seco padronizado em cápsulas vegetais. Então, isso é fantástico nesse arsenal de possibilidades que você pode ofertar para os seus pacientes. Modificações que a gente tem aqui, quando a gente fala, né? Nas alterações, nas modificações metabólicas dos nossos pacientes, que é o que a gente recebe muito na nossa prática clínica. Alterações hormonais, aumento da inflamação subclínica, né? Quando eu tenho pacientes com obesidade, com sobrepeso, aumento do estresse oxidativo e a disfunção mitocondrial. E por que eu coloquei esses tópicos aqui para vocês? Porque eu queria saber de vocês. Vocês acham que eu consigo, ou vocês conseguem, organizar um paciente que tem alterações hormonais, inflamação, estresse oxidativo e disfunção mitocondrial com a fitoterapia? O que vocês acham, gente? Responda para mim, vamos interagir, gente, vamos interagir. O que vocês acham? Vocês acham que vocês conseguem, esses 4 itens, trabalhar na prescrição e na modulação na hora do seu raciocínio clínico, da sua conduta,
só com a fitoterapia? Ricart, nesse caso, essa pós, teremos a habilitação em aromaterapia. Não tem habilitação em aromaterapia com essa pós, mas você diminui com essa pós o tempo de curso que você tem que fazer em aromaterapia. Por exemplo, aromaterapia, você precisa fazer o curso de 120 horas. Se você tiver uma pós em fito, você precisa fazer um curso só de 60 horas a mais para ser aromaterapeuta. Gente, o que vocês acham? Eu consigo fazer ou não consigo fazer? Modulação desses 4 itens aqui com a fito. Sim, eu consigo fazer. E é maravilhoso, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui na hora do nosso raciocínio, quando eu tenho, por exemplo, pacientes com dificuldade do sono, resistência insulínica, alteração leptínica, né? Então, assim, os nossos pacientes que dormem mal, que ganham muito peso por conta disso, e que tem um círculo vicioso, né? Nessa relação do estímulo do eixo hipotálamo e hipófise suprarrenal, aumento da produção do cortisol, e com isso fazem, né, resistência insulínica, mais inflamação, mais risco de diabetes, síndrome metabólica, e que acabam fazendo alteração da leptina, são aqueles pacientes que ficam muito tempo em estado de vigília. Então, o que acontece? Mais tempo em estado de vigília, eu aumento a minha produção da grelina, da leptina, tenho mais o aumento da dopamina, que me deixa mais ligado, e tenho mais fome, mais compulsão, mais vontade de comer. As coisas estão totalmente interligadas. Então, estresse metabólico, estresse do cortisol, eu tenho aumento da produção do cortisol, fico muito tempo em estado de vigília, no computador, no celular, né? Ao invés de eu ir dormir mais cedo. Saio daquela adequação do meu relógio biológico e com isso eu tenho mais inflamação, mais resistência insulínica, mais hiperlipidemia e acabo mudando o meu status metabólico por conta disso, né? Um sono não repositor e uma dificuldade maior para pegar no sono. Então, quando a gente pensa nisso, essa alteração do eixo HPA, né, sem sombra de dúvida, essa hipersecreção do aumento dos hormônios glicocorticoides, trazendo mais gordura visceral, mais síndrome metabólica, hiperlipidemia, resistência insulínica, aumento da pressão arterial, né? O estresse metabólico em si, trazendo alteração total nesse eixo. E aí, o que acontece com essas pessoas que têm essa resistência insulínica e leptínica, que aumenta a grelina, a dopamina, que faz esse círculo vicioso? Elas ficam procurando o tempo todo alimentos comfort food, né? Então, é aquela hora que eu procuro uma bolacha, que eu procuro um chocolate, que eu procuro um alimento gorduroso e rico em carboidrato. Então, isso é um fato comum, que aí eu procuro mais esses alimentos à noite, e com isso eu tenho mais dificuldade ainda de dormir. Então, tudo errado, né? Então, muitas vezes as pessoas, ao invés de otimizarem o sistema relacionado ao relógio biológico, a crononutrição, pessoas que até acordam cedo, que podem ser mais matutinas, mas que ficam prolongando o horário das refeições, aumentando essa expressão da grelina, né? Fazendo com que não haja saciação e saciedade. Então, fica aquele círculo vicioso totalmente errado, né? Então, aqui mostrando que eu vou ter mais receptores mineralocorticoides expressos no tecido adiposo, que fazem com que eu tenha mais inflamação e um aumento da pressão arterial, né? Porque aí os glicocorticoides empurram os mineralocorticoides a aumentarem a sua expressão, fazendo com que tenha estímulo da renina, angiotensina, aldosterona no aumento da pressão arterial. Então, eu acabo trazendo mais risco cardiometabólico, mais risco cardiovascular, né? Então, isso é importante vocês sempre terem em mente nessa relação desse status de um paciente inflamado dentro do estresse crônico metabólico. E aí, o que vem? A necessidade de eu estimular a biogênese mitocondrial, né? Estou falando tudo isso porque a gente vai pensar na relação da fito aqui nesse contexto. Então, o que acontece aqui? Eu preciso diminuir essa inflamação, eu preciso diminuir esse efeito do aumento da gordura visceral, né, da síndrome metabólica, estimulando a MPK. E o cortisol aumentado, ele diminui a MPK, menos gasto energético, né? E eu preciso ter esse efeito ao contrário. Então, será que a gente podia dizer que dentro de uma conduta, na fitoterapia integrativa, eu possa trazer essa diferenciação, né? Aumentando aí o gasto energético, aumentando a biogênese da mitocôndria, estimulando a termogênese? Sim. E é isso que a gente faz quando a gente estuda esse efeito que a fitoterapia integrativa tem em pacientes com síndrome metabólica, né? E aí, assim, o aumento da leptina, o que faz essa resistência leptínica, né? Mais aumento da ingestão alimentar, afeta a secreção serotoninérgica, aumentando a dopamina e deixando menor a serotonina.
E com isso eu tenho menos sensação de prazer, saciedade, menos relaxamento, menos indução de sono. Então, tudo isso é muito importante a gente pensar. Então, assim, eu tenho que ligar todas essas costuras, nessa conversa, quando eu penso, puxa vida, essa minha paciente que chegou aqui no consultório, ela tem resistência leptínica, ela tem resistência insulínica, porque eu vejo na interpretação dos exames. E, ao mesmo tempo, eu já tenho que pensar, puxa, ela deve ter um sono prejudicado. Então, eu preciso ter um raciocínio clínico que eu tenha que diminuir a inflamação, que eu tenha que diminuir a resistência leptínica, insulínica, e que eu tenha que diminuir o risco dela de dormir mal para fazer com que esse círculo vicioso sempre aconteça. Então, eu tenho que pensar como eu faria com a fitoterapia integrativa, né? Nesse sentido, olha lá, a leptina, gente, é um biomarcador importante em sobrepeso, obesidade, em pessoas que não têm saciedade, né? Então, como eu pensaria no gerenciamento do peso, em tudo isso, usando a prescrição de fitos junto com a relação integrativa, pensando no mecanismo de ação. Então, assim, tem que pensar, qual seria o mecanismo de ação de uma planta que inibiria a leptina? Cúrcuma longa, Philodendron amurense, que é a berberina. Então, eu pensaria nisso, mas aí vai resolver a resistência insulínica, leptínica, um pouco da inflamação. Será que resolve o MPK? Eu estimulo a MPK? Estimulo a MPK com a berberina. Maravilhosa. Então, a gente tem que ir pensando nessa conduta de como a gente pode trabalhar melhor o mecanismo de ação com a fitoterapia integrativa. Como os óleos essenciais podem interagir nesse contexto, né? Quando eu quero diminuir a vontade de comer. Eu uso um óleo essencial de grapefruit. Vocês conhecem o grapefruit, que é cítrico. Eu uso óleo essencial de grapefruit, que eu tenho uma sensação mais serotoninérgica de prazer e eu não tenho tanta vontade de comer. Então, eu tenho que interagir a relação corpo e mente, ao mesmo tempo que eu trabalho uma cúrcuma longa, um Philodendron amurense, que é a berberina, para diminuir a resistência leptínica, insulínica, pensando no mecanismo de ação. Mas eu tenho que lembrar que eu posso associar uma orientação dela ter um esfregaço desse grapefruit na inalação para estimular o meu sistema límbico para que eu não tenha tanta fome e para que eu não tenha tanto aumento da expressão da grelina. Então, é assim que a gente pensa, né? Quando a gente trabalha a fitointegrativa. E ainda, trabalhar fibras como, por exemplo, o psyllium, que é o representante da fitoterapia, aí dentro desse universo da fito, como uma mucilagem. E quando eu uso psyllium antes das refeições, eu aumento a plenitude gástrica e faço com que eu tenha mais sensação de saciedade. Então, quando vocês usam o pó do psyllium na água, né, para estimular esvaziamento intestinal, por exemplo, aumentar a frequência evacuatória, quando a gente usa o Plantago Vata ou Psyllium antes das refeições, eu aumento saciação e saciedade. Então, são esses mecanismos que a gente tem que ter quando a gente está na frente da paciente, de acordo com a realidade e individualidade bioquímica dela, e como eu posso gerenciar melhor essa perda de peso com a visão integrativa. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Respondam aqui para mim se estão entendendo. Participem, gente, vamos lá. O que é o picão preto, Laura? O que você quer saber do picão preto? Ana Carolina, tudo certo? Lili, tudo bem aí? Laura, tudo certo? Gente, então, assim, é como a gente tem que pensar. Então, aqui, né, nesse caso, pensar no Plantago Vata como uma fibra que eu posso utilizar antes das refeições. Mas é por um tempo determinado, eu não posso usar sempre isso, porque senão vou ter riscos de fatores antinutricionais, né? Então, isso é importante vocês pensarem, tá? Quem tem síndrome de intestino irritável pode usar, não deve usar, porque vai fermentar muito, Valde. Aí não dá para usar, tem que usar goma cássia, quem tem síndrome de intestino irritável, tá? Então, plantar govata é uma dica, é aqui aparece, né? Reduz picos glicêmicos, absorção do carboidrato, olha que interessante, atrasa o esvaziamento gástrico, diminui o risco de diabetes do tipo 2, então vai promover uma distensão, né? Para fazer uma sensação de mais saciação e saciedade. Mas, ao mesmo tempo, vai diminuir a absorção de carboidratos e gorduras. Olha que interessante. Então, a gente pensa no mecanismo de ação. Aqui tem um estudo que fala, né? Sobre pacientes que receberam Plantago Vata, o Psyllium, e diminuíram a glicemia de jejum e hemoglobina glicada, frente a um grupo que não teve essa suplementação. Então, pacientes que receberam Psyllium aqui, né? 5 gramas, que é uma quantidade significativa, uma colherinha de chá bem cheia, receberam antes do café da manhã por 8 semanas. E foram comparados com o grupo que recebeu, então, hipoglicemia oral, como a metformina.
Olha que interessante, gente, essa questão desse estudo. Quando eu mostro para vocês a eficácia das plantas medicinais, o Psyllium é uma mucilagem classificada dentro da fitoterapia, quando a gente faz uma comparação com a alopatia. Então, por isso que eu digo, como é legal estudar fitoterapia integrativa como uma primeira linha de escolha dos fitoterápicos frente a um tratamento, dentro dessa prescrição, né? Então, olha que interessante, mostrando tudo que eu estava falando ali para vocês. Diminui a absorção de carboidrato, diminui hiperglicemia, melhora a resistência insulínica, leptínica, né? Então, olha que interessante isso. Por isso que eu gosto de trazer a cientificidade da fitointegrativa aliada no raciocínio clínico sempre, tá? Sempre. Ah, Laura, picão preto na relação, isso, das enzimas para diminuir a absorção de gorduras. Ok, mas tem outras coisas melhores, viu? Psyllium está ajudando no refluxo. Sim, ajuda no refluxo também, Regina, isso aí. Tudo certo, gente? Então, vamos lá. Ó a berberina que eu falei. Não tinha falado da importância que o aumento aí do cortisol traz na inibição do AMPK, mais glicocorticoides, eu inibo a produção do AMPK, a expressão do AMPK, e com isso eu diminuo o gasto energético. Então, eu preciso melhorar a AMPK. Quem melhora a AMPK? A berberina? Maravilhosa, ativa a AMPK e a NERF. Então, o que a NERF faz? Diminui o estresse oxidativo. Então, ótimo ter isso, né, na conduta. Isso é perfeito. Mas é o mecanismo de ação que faz a diferença, vocês estão vendo? E aí, aqui, ação hipoglicemiante da berberina, né, o felodendro, também diminuindo a hemoglobina glicada. Então, a suplementação aqui, nesse estudo de 500 miligramas de berberina 3 vezes ao dia, antes das refeições, né, trazendo essa diminuição da hemoglobina glicada. Então, quando a gente prescreve a berberina para pacientes, independente da questão de sobrepeso e obesidade, que tem esse, vamos dizer assim, estímulo, né, para serem pacientes diabéticos com hemoglobina glicada acima de 5,8, que começam a fazer essa alteração, é muito interessante, porque age muito sobre a sensibilidade insulinêmica. Então, é perfeito para esse raciocínio, tá, gente? E aí vem Camellia sinensis, que é o chá verde, que é super importante dentro daquele raciocínio. Então, chá verde diminui a resistência leptínica e insulínica. Então, aqui, infusão das folhas, ou então extrato padronizado, né? Quando eu tenho não só a relação da cafeína, não é só isso que importa para aumentar a MPK ou melhorar essa expressão na queima da gordura, na diminuição da inflamação, mas quando eu tenho a Camellia sinensis aqui, para um efeito maravilhoso que ela tem, né? Nessa condição anti-inflamatória, diminuindo a absorção de gorduras, açúcares. Então, isso é perfeito, né? Então, cuidado, porque não é só a cafeína que faz isso, são as catequinas do chá verde que fazem isso. Então, a cafeína pode ter efeito mais termogênico, mas a relação anti-inflamatória, essa modulação, por exemplo, quando eu uso uma epigalocatequina 3-galato, né? Do extrato padronizado, sem a cafeína, da epigalocatequina, para essa ação antidiabética, né? Para diminuir a inflamação, para melhorar essa condição realmente anti-inflamatória e antioxidante, estimulando a NERF. Então, tudo isso é bem legal. Vamos lá. Então, aqui mostra o estudo, né, de mulheres que consumiram 4 xícaras de chá verde ao dia e tiveram um risco 30% menor de desenvolver diabetes, gente, olha que legal. E qual é a catequina estudada? A epigalocatequina 3-galato, né? Então, ela vai ter essa diminuição de estresse oxidativo, estimulando a NERF. Então, isso é muito bem-vindo, né? Frente à síndrome metabólica, tá? Aí, aqui um outro estudo que fala, né? Uma meta-análise, que é mais antiga, mas ela é muito bem delineada. Esse estudo foi super bem delineado, falando que aqui a relação do chá verde diminuindo a hemoglobina glicada. Então, foi um estudo muito legal que mostra que reduziu significativamente a glicemia de jejum, a insulina e a hemoglobina glicada, tá, gente? Então, as catequinas aqui, inibindo, né, a catecol-metiltransferase, fazendo essa ação de estimular a beta-oxidação, estimulando o efeito, então, adrenérgico, né, estimulando esse efeito termogênico, não só pela cafeína, mas pela presença das catequinas. Uma revisão que mostra que a cafeína tem um efeito também na redução da leptina, né? Mas o que mostra aqui? Que se for menor o teor de cafeína e mais de catequinas, a redução da leptina ainda é maior. Olha que interessante, gente. Então, nem tudo é a cafeína, é isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui mostrando também no mecanismo de ação, quando a gente pensa da canela. A canela funciona
para essa função anorexígena, não só aqui no extrato padronizado, ou quando a gente usa infusão da canela, né? 6 gramas da canela em 100 ml de água, para um chá de canela. Ela também funciona na aromaterapia, quando você usa um óleo essencial de canela. Dá uma sensação de super saciação. Então, a pessoa deixa de querer comer tanto. Então, funciona tanto pela infusão quanto pelo extrato padronizado, que normalmente é dado 200 miligramas até 250 miligramas ao dia, da dosagem usual, como também a aromaterapia, né, com o óleo essencial da canela. Dúvidas, gente, até aqui? Tudo certo? Psyllium não tem nenhuma contraindicação, Regina, para pacientes com hipertensão, nenhuma, tá? Vamos participar, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Olha esse estudo, eu sempre gosto de mostrar os estudos, a cientificidade, né? Então, a administração de canela promove redução do peso corporal, do IMC, da circunferência abdominal. Então, aqui foi dado 2 gramas ao dia por 12 semanas. E a canela tem essa coisa do paladar, né? Que também tem que cuidar muito, porque muita infusão, muito chá de canela não dá certo. Porque as pessoas às vezes enjoam, então, às vezes é mais fácil. Por isso que é bom eu ter uma pós em fito, para eu poder padronizar isso na hora, né? E prescrever um extrato padronizado no meu receituário. Então, a aceitação é maior, o resultado terapêutico é mais rápido, eu tenho essa eficácia melhor quando eu prescrevo dessa forma, certo? Aqui tem o Ilex paraguaiensis também, que é muito bem-vindo, né? A erva mate. Eu tenho como prescrever uma erva mate extrato padronizado do Ilex paraguaiensis se eu não tiver pós? Não. Eu tenho que ter pós-graduação. E olha os efeitos de mecanização do Ilex paraguaiensis, gente. Melhora a memória, tem uma interferência em melhorar a NERF, reduzindo estresse oxidativo, antiobesogênico, anti-inflamatório, modula o metabolismo lipídico e glicídico. Quando eu uso erva mate na forma de extrato padronizado, eu inibo a absorção de carboidrato e lipídicos, tá? Oi, Ana, a pós é uma vez por mês. Isso, online, é 100% EAD essa pós. Depois você tem que entrar lá na página, gente. Entrem na página da Plenitude. Vocês vão entrar na página da pós. Eu acho que a Gil pode entrar lá para mim e colocar o link da pós. Coloca aqui para mim, Gil, por favor, o link da pós, da Fito, para as pessoas entrarem e verem o conteúdo programático, né? O que você aprende, o diferencial dessa pós, que é maravilhoso. Então, Ilex paraguaiensis, os estudos que mostram, né? Como eu estudo o mecanismo de ação do Ilex paraguaiensis. Então, eu tenho uma pessoa que está usando o Ilex paraguaiensis para diminuir gordura visceral, para emagrecimento. Ao mesmo tempo que eu tenho que pensar, puxa vida, eu posso ter dinâmicas e práticas integrativas que eu posso trabalhar mindfulness, atenção plena, na minha orientação, numa dinâmica com a minha paciente, com o meu paciente, na hora da minha conduta clínica. Isso vocês vão aprender na pós, comigo. E tem outros professores que também vão interagir com essas aulas de mindfulness. Então, como a gente diminui essa relação orexígena, trabalhando os extratos padronizados na hora da prescrição, a questão dietética, os nutracêuticos e também favorecendo a atenção plena. Gente, isso é maravilhoso. Você sai lá na frente, né? No seu expertise, no seu diferencial, aquilo que eu falei, de como encantar o seu paciente. Isso é um foco meu aqui, como coordenadora da pós de fitoterapia integrativa, porque a gente tem que ter esse grande diferencial. Então, assim, nós temos aulas específicas. Marcelo Sesmac dá uma aula muito legal sobre mindfulness, mindful eating, como a meditação interfere nisso, aulas dentro das práticas integrativas com a meditação. Então, é isso que eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês. Então, vamos mais para frente. A oleia europeia, que é maravilhosa, extrato seco padronizado da oleia europeia, que tem uma questão antioxidante, para dislipidemia, para pele, para diminuir o efeito da tirosinase nas manchinhas escuras, efeito anti-aterosclerótico, né? Anti-inflamatório, que é maravilhosa, fonte de hidroxitirosol, maravilhosa. E, ao mesmo tempo, como eu trabalho isso, né, da oleia europeia, por exemplo, via oral de uso, e como eu trabalho um olhinho de abacate, um olhinho vegetal, puxa, indicar para minha paciente um olhinho vegetal para ela passar na pele, para nutrir essa pele, ao invés do hidratante super caro. Então, gente, olha que legal que é a pós-fitointegrativa, né, trazendo todos esses diferenciais. Aí chegamos nessa parte maravilhosa.
que é o uso de óleos essenciais e vegetais na estética. Então, que é um pouquinho, né, que tem uma aula que fala sobre essa parte da estética. Como que eu trabalho a fitointegrativa na estética e no anti-envelhecimento, na longevidade? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Olá, gente. Entrem em contato, né, para vocês saberem mais esse diferencial da pós, tá? A Gil colocou ali para vocês. Então, como que eu posso usar, né, fatores importantes na estética? Então, por exemplo, exposição solar, inflamação, alterações hormonais. Mulheres menopausadas têm um módulo da nossa pós em fitoterapia integrativa que é só sobre saúde da mulher. Os fitos na saúde da mulher, onde eu contextualizo tudo isso. A aula também é comigo. Eu fico falando que é maravilhosa, né? Fico fazendo propaganda, mas é maravilhosa. A gente não posso falar diferente. É muito legal. Traz muito esse expertise para vocês, como trabalhar as alterações hormonais em diferentes ciclos da vida das pacientes que vocês atendem na saúde da mulher, com fito-hormônios, fitoterápicos, com os olhinhos vegetais, isso é bem legal. Então, o aumento do estrogênio favorece o aparecimento de manchas, né? Então, mulheres hiperestrogenizadas vão ter manchinhas, tipo melasmas na pele. Então, por isso a gente tem os pacientes no período pós-gestacional com a pele totalmente detonada por conta dos melasmas. Então, como que é esse efeito da tirosinase quando está maior ou menor, para a gente conseguir modular tudo isso com a fitoterapia integrativa? Então, olha lá. Então, aqui mostrando, né? Tratamento que beneficia a pele, a desintoxicação, a regeneração metabólica, a clorela via oral de uso. Quando eu uso a clorela para trabalhar a estética, a detoxificação, a melhora, né, na relação antioxidante, olha lá o mecanismo antifúngica, anti-inflamatória, detoxificante, imunoestimulante, a manutenção da integridade celular, maravilhosa. Aloe vera, puxa, um gel de aloe vera. Posso orientar? Usar a babosa para colocar na pele e fazer uma mascarazinha da minha paciente que eu cuido, que eu quero acolher com a fita integrativa? Sim. Então, a aloe vera super hidrata a pele, né? Tão simples, olha, eu sempre coloco as referências científicas para vocês. Então, tem essa relação da atividade imunomoduladora, claro, via oral de uso, do trato gastrointestinal, para pacientes que têm hipocloridria, né? Que precisam melhorar esse estímulo do trato gastrointestinal, melhorar a digestibilidade, melhorar o esvaziamento gástrico, trabalhar essa mucosa gástrica, mas tem ação também local, antibacteriana, antifúngica, antiviral, então é perfeito, né? Aí, quando a gente tem estudos que falam da aloe vera barbadensis, que é sem aloína, essa espécie, o estudo duplo cego que mostra ações farmacológicas da aloe vera, da espécie barbadensis, anti-inflamatória, antibactericida, na cicatrização de feridas, olha que maravilhoso. E aí vem a aromaterapia junto com esse contexto, trabalhar a interação corpo e mente, né? Então, como eu consigo ativar o meu sistema límbico, que rapidamente, pela inalação, pela via olfativa, vai cair na circulação, né? Através dos nervos olfativos, e trazer os efeitos da aromaterapia. Então, essa aula de autocuidado é maravilhosa. Inclusive, a nossa primeira aula da pós, eu já falo muito sobre isso. Como é esse autocuidado na nossa primeira aula? Que a nossa primeira aula vai ser dia 27, gente, 27 de agosto. Fora esse sábado, já no outro. Estou super ansiosa. Lu, Gosta? Vamos embora. Oi. posso falar uma coisa da nossa primeira aula? Claro, pode falar, Gil. A Gil é Gente, testemunha. é cirúrgico, viu? Você começa a olhar para si primeiro, para depois você começar a tratar o outro. É sensacional essa questão integrativa. Muito legal. Da É muito... respiração, você fala da respiração, Sim, da questão de tudo. pisar na grama. É que às vezes a gente cuida muito do outro e não cuida da gente, Não né? cuida da gente. Então, Eu nunca pensei, a primeira aula já é uma lavagem cerebral, né, Gil? Já é uma coisa assim que você fica, verdade. meu Deus. Porque tudo que vocês vão ver na primeira aula, vocês já podem começar a utilizar. As aulas são bem práticas, porque vocês usam no outro dia já com os pacientes de vocês. Isso é verdade, né? E realmente é uma pós... Gente, é que eu sou suspeita. Mas vocês vão ver, quem participar da primeira aula vai ver o que eu estou falando, né? É muita informação, é muito conteúdo, mas é muito voltado para a prática clínica e integrativa. Então, óleo essencial na via inalatória, que vai para o sistema respiratório, né? Então, trabalhando na questão dos nervos olfativos, a emoção, a memória. Sabe assim, quando você lembra, você está lá, você entra num lugar, você sente aquele cheiro de laranja, vamos dizer. Aí, na hora, aquele cheiro de laranja remete você
Na casa da tua avó, quando você comia aquele bolinho de laranja, sabe quando você ia lá, quando você era criança? Então, isso é o sistema límbico, dessas emoções. E, ao mesmo tempo, a via inalatória, o sistema respiratório vai para a corrente sanguínea, essas partículas, né, relacionadas com os óleos essenciais, com o princípio ativo dos óleos essenciais. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês rapidinho, olha que interessante quando a gente quer trabalhar na nossa orientação a raiva, o medo dos nossos pacientes, a dor, a ansiedade, a confiança. Puxa, você vai usar lá no seu difusor de manhã, no seu trabalho, para aumentar a sua confiança, óleo essencial de alecrim. Quando você quer melhorar a sua concentração, óleo de manjerona, hortelã, lemongrass. Se você tem medo, você vai usar grapefruit, que traz o sol dentro de você, né? A força. Então, isso é maravilhoso na hora do atendimento. Isso é maravilhoso. Adri, você já está matriculada aí? Seja bem-vinda, querida. Que bom, muito bom. Façam propaganda, vocês que estão aqui, quem já se matriculou, para os profissionais amigos de vocês, porque às vezes eles não sabem que existe uma pós-10, tá? E aí vem, né? Óleos essenciais, óleo de girassol. Então, como eu posso usar o óleo de girassol? Tem estudos que mostram, né? Eczema, pele, óleo de girassol como base para uma massagenzinha na barriga, com alecrim, para estimular a queima da gordura na região da gordura visceral. Mas aqui tem estudos que mostram, né, que melhora significativamente, estudos científicos do óleo de girassol para melhorar a hidratação da pele. O óleo de abacate que eu falei para vocês verem que tudo é científico. Estimula a síntese de colágeno na pele, induz regeneração da epiderme. Olha que maravilhoso, é rico em complexo B, né, em citosterol. Então, olha o efeito antioxidante, anti-inflamatório, hidratante, regenerante da pele, que é baratíssimo, né, o óleo de abacate. Óleo de jojoba na pele, baratíssimo. Eu uso óleo de jojoba, gente, como demaquilante. Amo jojoba na pele. Então, olha o estudo que fala, né, para dermatite seborreica, para eczema, para acne, lesões inflamatórias. Ai, a pele é oleosa, tem acne, não posso nunca usar um demaquilante de jojoba. Claro que deve usar. Então, tudo isso eu explico muito nessa relação da estética, né, com os óleos vegetais. Aí, olha que legal, na pele, o óleo essencial na pele. Anti-aging, lavanda, gerânio, elasticidade, lang-lang, gerânio, flacidez, patchouli, detox da pele, grapefruit, cimbro. Então, e por aí vai, gente, é muito conteúdo maravilhoso, mas eu trouxe um pouquinho hoje aqui para vocês, para a gente falar da fito integrativa. E para terminar, olha que legal, tratamento da SOP com a fito integrativa. Para diminuir vontade de comer nas pacientes com SOP que têm aumento de sobrepeso e obesidade, né? Laranja doce, bergamota. Na inalação, para regular o ciclo menstrual, gerânio. Olha que interessante, gente. Na aula de saúde da mulher tem tudo isso. Além da questão dos extratos padronizados via oral de uso, tá? Para uso na inalação, 1 a 2 gotinhas, né? Ou no difusor, 10 gotinhas por 30 minutos. Gostaram disso? Hein, Adri? Gostou disso? Você que já está matriculada? Ana Carolina? Não, não vai bater, Ana. Não vai bater os dias, porque a maioria das aulas são gravadas, né? E você vai receber EAD. É tudo EAD, você vai receber essas aulas. Com exceção de algumas aulas que tem comigo, e que daí a gente tenta não bater esses dias. As minhas aulas sempre são ao vivo, porque eu gosto de estar ali no tete a tete com vocês, até para saber se tem algum problema, tá? Entenderam? Então, vamos embora, Ana. Não perca essa oportunidade, porque essa é maravilhosa. Isso, Tati, divulga, porque as pessoas não sabem que existe uma pós dessa. Exatamente. Então, vocês viram que legal da SOP? Olha que legal isso aqui, ó. Quando eu quero, no olhinho vegetal, com 5 a 8 gotinhas em 10 ml do óleo vegetal, óleo de girassol, óleo de abacate, óleo de jojoba, eu coloco 5 gotinhas do óleo essencial. Olha o que faz o alecrim, diminui a retenção hídrica. Quando eu faço massagem na barriga, nas pernas, lemongrass melhora a circulação. Então, eu ponho 5 gotinhas no óleo de girassol. Além de eu hidratar a pele, eu faço a circulação de retorno melhorar. Grapefruit quebra gordura. Não é o máximo isso, gente. Entender, porque isso é científico, né?
usando um óleo vegetal como base, estimulando a mecanização do óleo essencial para esses efeitos na estética, no emagrecimento, na melhora da circulação. Gostaram? Então, vamos aumentar o engajamento e construir uma carreira aí de sucesso no atendimento clínico? O que vocês acham? Vocês não querem? Vocês não querem mudar a vida definitivamente? Conta para mim se vocês gostaram do que eu coloquei. Gente, olha quantas possibilidades. Vocês viram aqueles 5 passos? Ter um diferencial, saber abordar de uma forma diferente os nossos pacientes, encantar os nossos pacientes com esse diferencial e com essa prática totalmente integrativa de trabalhar esse efeito, né? E como eu posso trabalhar a meditação, mindfulness eating, um pouquinho da medicina tradicional chinesa, Ayurveda? Como eu posso reconhecer a minha paciente para dar um extrato padronizado prescrito com expertise, de conhecimento, né? E com a legislação ali junto com vocês, para trazer esse resultado assertivo, o horizonte clínico dos pacientes cada vez mais felizes. E esse diferencial, gente, o que vai trazer para vocês no engajamento, né? A melhora financeira, de você poder ter ali na hora da tua consulta, agregar valor financeiro. Sim, porque você tem um grande diferencial, então você tem que agregar esse valor financeiro. Então, isso é tudo de bom. Nutri José Augusto. Oi, Zé Augusto. Tem um encontro mensal. A gente tem uma mentoria mensal. E assim, eu dou a maioria das aulas, que são as aulas ao vivo. Então, é muito legal. Gente, eu sou suspeita, mas vocês têm que fazer. Oi. Tem a aula, né, ao vivo, e tem mentoria, né? Que Mentoria todo mês. Sim, a gente tem mentoria. Caso, a gente pode conversar com você, né? Sim, vocês podem conversar comigo, tirar as dúvidas. A gente tem as mentorias mensais. As aulas comigo são todas ao vivo, né? Eu sempre estou aparecendo, mês sim, mês não, eu estou lá. No final, então, quando a gente termina a pós, vocês vão enjoar de mim, de tanto vocês me verem nas aulas ao vivo. Então, gente, vamos embora. Ó, aqui para vocês. Começamos com tudo, dia 27. Não percam essa oportunidade, a relação com os benefícios dessa pós é maravilhosa, né? Tanto de preço, de valor, eu digo, como do que vocês vão agregar no diferencial de vocês na hora do atendimento clínico. Então, assim, a Gil, ela tá aqui, ela é aluna, né? Então, ela está cursando a turma anterior, que já começou no iniciozinho do ano. Então, ela pode dizer, assim, ela é uma prova viva, né? De que a fitointegrativa é um conteúdo totalmente diferenciado. Entrem na página que a Gil colocou aqui, para vocês verem o que é o diferencial da fitointegrativa. Tem lá, bem esmiuçado para vocês, o que você traz de diferencial, além de tudo que eu falei aqui para vocês. Certo, gente? Perfeito. Tudo certo? Deixa eu ver aqui. Então, vamos embora. Ana Carolina, Adri, José, vamos embora. A Adri já está matriculada. Gente, então, assim, qualquer dúvida, se vocês quiserem falar comigo, vocês podem mandar mensagem para mim antes do dia 27, tá? Falem também com o pessoal da Plenitude, a gente está aqui aberto para tirar dúvida de vocês. E vamos embora que eu quero ver vocês aqui do lado de cá comigo, né? Vamos juntos nessa jornada para trazer aí realmente esse diferencial, esses conteúdos maravilhosos, para que você tenha, a partir de então, um grande divisor de águas na sua vida profissional. Tá bom? Adorei estar com vocês, foi um prazer enorme. Um beijo grande, um bom resto de semana, até o dia 27, para a gente começar aqui com tudo, certo? Beijo, gente, gratidão, até dia 27. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal, até mais. Boa noite, até.